Olá, sejam todos muito bem-vindos. Esse é o canal Remido Produções. Eu sou o André e o assunto que eu quero conversar com vocês nesse vídeo é não se desespere. E quando eu falo, pessoal, de conversarmos, é de verdade. Eu gostaria muito que vocês interagissem, né? Colocando aqui nos comentários. Se esse é o primeiro vídeo que você está assistindo, né, daqui do canal, ao assistir o vídeo, no final, deixe o seu comentário do que você achou, ou coloque a sua contribuição, o que poderia ser para um próximo vídeo, né? Ou do assunto que nós podemos conversar a partir dos comentários aqui. Se você já participa do canal, deixe o seu comentário do vídeo, deixe o seu comentário do que você está achando da proposta do canal até então, dos vídeos que você já assistiu. Tá bacana? Então o assunto do vídeo é não se desespere, né? E eu quero falar aqui, realmente ser bem prático, né? Ser bem objetivo. A ideia do canal até então, nesse momento, é compartilhar experiências, né? Da nossa vida pessoal, da nossa vida profissional, e dessa forma a gente buscar ajudar um ao outro a amadurecer melhor e caminhar melhor. Tá bacana? Então, assim, todos nós estamos sujeitos às situações dessa vida, né? Momentos de alegria, momentos de tristezas, momentos que nós estamos com a nossa saúde assim bem vigorosa em dia, momentos que nós não estamos tão bem, momentos que uma doença um pouco mais grave nos atinge, né? Um acidente de carro, um desemprego, enfim, de repente separação entre casais que também divide a família. São momentos muito tristes que todos nós, né, caminhantes aqui nessa terra, estamos sujeitos a isso, né? E há coisas que de fato às vezes nem acontecem, mas só a ideia, né, a possibilidade disso acontecer leva certas pessoas ao desespero, né? Por uma questão até de ansiedade. Mas então eu estou abordando os dois assuntos, né? A questão de se desesperar por algo que você imagina que pode acontecer, ou se desesperar por algo concreto de fato que tenha acontecido. Como eu falei, né? De repente uma notícia de uma doença grave, um desemprego, né, que a gente não conta, a falta de dinheiro, a situação política do país, que nesse momento que nós vivemos, né? Estou gravando aqui o vídeo em dezembro de 2024, a gente sabe que essa turma que está aí, ela veio mesmo para roubar, matar e destruir. Então estamos vivendo aí um momento difícil, né, no país, politicamente, economicamente. Então isso para algumas pessoas pode causar o desespero. Então, assim, o que eu quero dizer é que, assim, qualquer um pode passar por essas questões. A diferença é com quem você passa, né? Como eu já disse aqui, pela graça e pela misericórdia de Deus, eu sou cristão, né? E mesmo quando eu conhecia Deus de longe, ou seja, antes de Deus me salvar, me resgatar, me redimir, no dia 1º de janeiro de 2007, eu já sentia, né, em muitas situações, o acolhimento de Deus, a provisão de Deus, né, o livramento também, né, o sustento, enfim, a renovação da fé, a renovação da esperança. É muito importante a gente ter a nossa esperança no ideal, né, no certo, no correto. E caminhando com o Senhor, né, passei por muitas situações dessas, né, como eu disse aqui, separação, né, estava para casar, não casei, enfim, construir sociedades que não deram certo, entendeu? Então, assim, sofri acidente de carro, tive doenças que me chegaram a me paralisar durante uma semana, fui parar no pronto-socorro do Miguel Couto, né? Levantei realmente por um milagre direto de Deus, que até os médicos e os fisioterapeutas ficaram impressionados, entendeu? A ponto de chegar e falar, né, o fisioterapeuta reconhecer realmente, passar pelo que você passou e estar de pé como você está, né, sem um tratamento, sem uma fisioterapia, é um milagre. Então, assim, caminhar com Deus é o que todo ser humano deveria fazer, né?
E passando por essas adversidades, como eu falei, né, eu tive lombalgia, bem aguda mesmo, né, que eu fiquei sem andar, né, como eu falei, fiquei impossibilitado de andar. Quem já passou por isso sabe como é, entendeu? E consegui passar por isso porque o Senhor me levantou. Então, assim, a pessoa, né, que caminha nessa terra por si só, vamos dizer assim, né, crendo no seu esforço, somente no esforço do seu braço, na sua força humana, ela tende a desesperar, né? Já a pessoa realmente que já tem a sua fé alicerçada em Deus, em Jesus Cristo, e na sua caminhada, ela tende a ter do Senhor a paz que transcende todo o entendimento, né? E também a força que vem do céu, né? Como eu disse, a renovação da fé, da esperança e o sustento que vem da parte de Deus. Eu estava nessa semana, né? Eu estava lá no trabalho, nesse momento ainda eu estou trabalhando numa empresa de jardinagem, né? Como auxiliar de jardinagem. E eu estava ali, né, hidratando o solo, regando as plantas, e aí a gente vai passando ali, os moradores, né, a maioria deles cumprimentam a gente, e passou, né, uma moradora, que ela sempre caminha com um cachorrinho branquinho, coisa e tal, ela sempre cumprimenta, eu cumprimento ela também, mas dessa vez, assim, foi realmente algo assim, foi um encontro divino, né, algo assim, creio que uma bênção para mim e para ela, né, porque ela passou por mim e falou assim, eu estava animado, estava ali cantando um hino, assim, baixinho, né, louvando ao Senhor ali na minha, e aí ela deu um bom dia, muito alegre, né? Bom dia. Eu falei, bom dia, né? Aliás, eu falei primeiro, né? Bom dia. Aí ela falou assim, bom dia, com muita alegria. Ela falou assim, bom dia, graças a Deus. Mas eu senti tanta alegria nisso que eu também respondi, realmente, bom dia, graças a Deus, louvado seja o Senhor. Aí ela já meio que parou ali com um cachorrinho, né? E continuou a conversa. Aí eu já vi que também percebi que ela era cristã também, falou assim, nós temos que sempre dar graças a Deus, né, com alegria todos os dias, independente das dificuldades, dos problemas. Aí eu falei, né, também, ela estava falando ali, inspirada pelo Espírito Santo, eu também creio que sim. Eu cheguei e falei, não, realmente, a gente tem que agradecer a Deus, né, todos os dias, seja qual for a situação do dia, né, seja alegria, seja tristeza, seja bonança, seja dificuldade, porque o nosso Senhor Jesus, ele está no barco com a gente, né? E ele garantiu que a gente vai chegar na outra margem. Ela falou, é mesmo. E aí já me veio na mente, né? E mesmo que ele não estiver no barco e vier a tempestade, se ele não estiver no barco, ele vai vir andando sobre as águas. Ela se alegrou também, né, cara? E aí a gente continuou conversando, ela contou algumas experiências que ela viveu, que Deus abençoou, eu também falei de algumas, né? E uma que ela me disse, assim, que foi bem marcante, que ela ouviu um testemunho de um pastor, né? Que perdeu um filho, né? Bebê de 3 meses, e que esse pastor falando, né? Contando seu testemunho, a médica, né? Que estava atendendo a esposa, eles, né? O casal, a esposa dele e ele, ali cuidando da criança e tudo, ela ficou muito impressionada com a calma e com a serenidade dele nesse momento de perda, né, da criança de 3 meses, né, da esposa dele também. E aquilo impressionou muito ela, a ponto dela perguntar para ele, né, por que ele estava assim, tão sereno, tão tranquilo, não estava desesperado, como ela vê acontecer muitas vezes com as outras pessoas. E ele explicou, obviamente, né, falou, né, do Evangelho, falou de Jesus Cristo, que nos dá o suporte necessário em todos os momentos. E aquilo foi tão impactante para a médica, que a médica se converteu, né, ao nosso Senhor Jesus, foi abençoado com essa graça, o marido dela também, entendeu? Então, as dificuldades vêm para todos nós, entendeu? Mas para aqueles que caminham com Deus, com Jesus Cristo, nós contamos com a graça e com a misericórdia de Deus, que nos sustenta, que nos dá uma paz realmente que transcende ao entendimento, né? Isso é o derramar do amor de Deus sobre nós. Eu lembro que quando meu pai faleceu, né, eu praticamente, o Senhor, né, vamos dizer assim, me levou a parar a minha vida, né? Eu estava numa sociedade
lá em Búzios. Eu vou até gravar um vídeo falando sobre isso, quando eu gravar um vídeo falando de questões de trabalho mais profissional. Então, essa foi uma das sociedades que eu fiz, né, ou parceria de trabalho que não rendeu, né, e depois eu falo mais dos detalhes. E o Senhor, ao sair de lá, o Senhor colocou no meu coração assim, vá para a casa dos seus pais. Então eu vim para a casa dos meus pais, e a minha mãe já estava assim com a questão do Alzheimer avançado, e eu cheguei lá e encontrei meu pai muito pálido mesmo, de uma forma que praticamente eu quase nunca tinha visto antes, né? Só numa outra situação, né? Que eu também vou falar no outro vídeo para não esticar muito aqui. E aí eu falei, poxa pai, o trabalho lá em Búzios, né? O investimento lá em Búzios não deu certo, né? Não estava se cumprindo o acordo, né? A outra parte não estava cumprindo o acordo, então eu decidi voltar. Estou vendo que o senhor não está muito bem, está difícil ficar com a minha mãe sozinha. Ele falou, tá, então eu vou ficar um tempo aqui até arrumar as coisas. Enfim, esse tempo que eu achei que seria de uns 2, 3 meses, para ajudar, né, a cuidar da minha mãe, né? Ajudar não, né? Cuidar da minha mãe, né? E dele também, acabou se tornando 2 anos, né? Mas ao final desses 2 anos, meu pai continuou muito bem, né? Levando a vida dele na boa, tranquilo. Ele teve assim 3 mal súbitos, vamos dizer assim, num período de um mês, né? Vomitou, passou mal, até então nunca tinha visto meu pai dessa maneira. E da terceira vez que isso aconteceu, o médico resolveu fazer um exame mais aprofundado e viu que ele estava com leucemia. Então aquela palidez que eu vi nele há 2 anos atrás, não foi só pela questão do esforço dele estar ali naquele momento sozinho cuidando da minha mãe, né? Os meus irmãos estavam ali em volta, mas não estavam ali diretamente por causa das suas atividades. E quando eu recebi, né, eu estava em casa cuidando da minha mãe, meus irmãos no hospital, eu recebi a mensagem que o nosso pai, Deus falou no meu coração para eu ir visitar ele, né? Vai lá visitar o seu pai. Eu fui. E ele estava me esperando. E aí no dia seguinte de manhã eu recebi a mensagem que ele faleceu. Mas foi algo tão incrível, porque o Senhor não me permitiu sentir tristeza, porque eu pude conviver com meu pai, né, todos os dias, durante os últimos 2 anos de vida dele, no qual a gente pôde sentar à mesa, eu, ele, a minha mãe, e tomar café junto, e almoçar junto, e fortalecer o nosso laço de família, a nossa amizade, conhecer aquelas histórias que geralmente o pessoal só vai contando no final da idade. Então, quando eu recebi a notícia, né, do falecimento do meu pai, o Senhor, no seu Espírito Santo em mim, me encheu de uma alegria tal, da recompensa de estar com ele, cuidando dele, ajudando ele a cuidar da sua esposa, minha mãe, nesses dias. Então foi a sensação que Deus me deu, e eu aqui termino esse vídeo, foi a sensação do dever cumprido. Foi essa a minha alegria. Muito obrigado, eu espero que esse vídeo abençoe a vida de vocês. Gostou? Deixa aí o seu like, comenta. Não é inscrito no canal? Se inscreve aí. E vamos junto nessa. A paz de Jesus Cristo. E compartilha a paz de Jesus Cristo.